depois, obrigado, tá, gente? Êxodo no capítulo de número 3. Ninguém vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Coloca a revista aí corrigida pra gente. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. O texto diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Deus e Pai, fala conosco, toma-me nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade, conforme o desejo do teu coração. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. E apacentava. Aqui fala de processo. E apacentava Moisés. E aqui fala de alguém dentro de um processo. É interessante porque a Bíblia tem isso. Se eu apego e leio de versículo em versículo de forma corrida, estou pregando a partir de agora, eu talvez não terei a oportunidade de fazer uma análise clínica do mesmo. Então nós vamos observar que, se eu digo que o texto faz parte de um processo, e quando eu coloco e vejo Moisés apacentando o rebanho, e eu leio de forma corrida, versículo 1, 2 e 3, eu não consigo entender qual foi o tempo do processo. Eu entendo que houve um processo, mas não entendo o tempo do processo. Processo esse que é diferente para cada um de nós. Uns vivem um processo num determinado tempo, outros num outro determinado tempo. Eu sei que Moisés apacentava o rebanho de Jetro há aproximadamente 40 anos.
Quanto tempo eu falei? Que coisa louca. Porque ao apacentar o rebanho de Jetro há 40 anos aproximadamente, eu consigo olhar para esse texto e ver que Deus escolhe alguém, primeiro, que está em pleno movimento, segundo, que está cuidando daquilo que não é seu, e tem total consciência. E para esse que cuida daquilo que não é seu, todas as vezes que ele se apresentava para Jetro, o dono do rebanho, ele tinha que prestar conta. E Jetro era alguém que amava fazer o que fazia, e ainda que possuía o seu sacerdócio, e que também possuía uma quantidade de rebanho, de ovelhas sobre os seus cuidados, e ainda que confiou em Moisés para poder fazer ou cuidar de tudo isso, Moisés devia satisfação a Jetro. Então Jetro era aquele que, ao término de um trabalho, ia perguntar: o que houve com a ovelha tal, que eu não estou vendo? Apesar do número ser um número em demasia, um número muito grande, mas você sabe que para aquele que é dono, não é uma questão de número, é uma questão de afetividade. Quem é dono tem afeição, você está entendendo? Diga amém. E quem é dono conhece. É claro que a alusão que eu faço aqui é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. É claro que a alusão que eu faço aqui é com o nosso Senhor Jesus, pois Ele possui as suas ovelhas e conhece cada uma delas. Sabe, eu hoje quero te dizer que Moisés está apacentando um rebanho muito grande que não é seu, e que ia precisar dar a resposta certa, ou ter a resposta certa, para que todas as vezes que Jetro dissesse: cadê a ovelha tal? Então, de uma coisa eu sei: algumas pessoas vão virar para nós pastores e talvez vão tecer algum tipo de comentário, dizer que talvez tenhamos algum tipo de privilégio. Mas eu quero te dizer que a tua vida é tão importante que nós vamos precisar dar conta de você, da sua família, da sua casa, em nome de Jesus. Então nós vamos precisar entender que você tem um dono, e o teu dono é extremamente ciumento, e o teu dono é extremamente zeloso. E ao confiar em nós para cuidarmos de vocês, não significa que nós não vamos ter que naquele dia prestar conta de cada um de vocês. Então entenda uma coisa: Moisés cuidava do rebanho. Deixa eu melhorar: Moisés cuidava das ovelhas de Jetro. Então seja a ovelha. Se tem alguém do teu lado, vira para essa pessoa e diga assim: seja a ovelha e faça parte do aprisco. Porque todas as vezes que você é ovelha e não quer ser ovelha, você dá trabalho para o pastor, e o pastor um dia vai ter que prestar conta de você, e ele vai precisar dizer para o dono das ovelhas que você não quis ser ovelha. Então seja ovelha em nome de Jesus. Se você entendeu, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. E o texto diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Aí o texto diz assim: e levou o rebanho. Você me ajuda a ler essa parte do texto? E levou, vamos lá, dê continuidade, vai. E levou, vamos lá. E levou o rebanho para onde? Não, vamos mais uma vez essa parte. E levou o rebanho para onde? Então você chegou à conclusão que não tem como chegar no destino se você não passar pelo deserto. Olha o que o texto diz: e levou o rebanho atrás do deserto. Qual era o destino atrás do deserto? Qual era o destino? Vamos lá, qual era o destino? Mas para passar e para chegar atrás do deserto, tem que passar pelo deserto. Algumas pessoas querem viver coisas inimagináveis, mas não querem passar pelo deserto. Agora você consegue imaginar a preocupação de Moisés para que nenhuma ovelha ficasse no deserto?
Você consegue agora entender a preocupação dele, que nenhuma ovelha se perdesse no deserto? Você consegue entender? Agora eu vou fazer como um texto, como um sermão, né? Onde nós vamos usar aqui uma maneira figurada, como se as ovelhas irracionais tivessem um entendimento de Moisés conversando com elas e dizendo assim: não para não, você não vai ficar para trás, porque se você ficar para trás, o que eu vou falar para o seu dono? É Moisés no deserto com uma calma, uma paciência, irmãos, porque o destino não era o deserto, o destino era aquilo que estava por trás do deserto. Mas para alcançar aquilo que estava por trás do deserto, dê-me a sua atenção, ele ia precisar conduzir as suas ovelhas para o deserto, pelo deserto. É uma caminhada, é um processo. Desculpa, não é um pastor aqui que está ministrando deserto na vida de ninguém, mas é um pastor que vira para ti e diz que para que você ocupe lugares, muitas das vezes você vai precisar passar por desertos. Você vai precisar passar por lugares, dê-me a sua atenção, por favor. Você vai precisar passar por lugares que talvez sejam lugares desconfortáveis. Não é o lugar que talvez você gostaria de passar, não é o lugar talvez que você gostaria de enfrentar, não é o melhor lugar. Mas tem uma coisa muito boa aqui: aquele a quem Deus colocou para cuidar dessas ovelhas, ou aquele a quem Jetro confiou para cuidar desse rebanho, não é aquele que diz vai, é aquele que diz vamos. Se tem deserto para o rebanho, tem deserto para o pastor do rebanho, irmãos. Se tem vitória para o rebanho, tem vitória para o pastor do rebanho. Então Moisés aqui nessa função, ele consegue entender que o que acalma a ovelha é a presença do pastor. Você está entendendo? Diga amém. Em meio a esse deserto que a vida possa te apresentar, primeiro Deus diz: o que eu tenho para a tua vida está por detrás de tudo isso. Você já reparou que tem um deserto, e tem que esse deserto que está à sua frente esconde algo que está por detrás dele? Que talvez você olhe para esse deserto e você não consiga entender o que tem por detrás do deserto. Só que o que tem por detrás do deserto é muito mais do que tudo aquilo que talvez você idealizou até hoje. Hoje eu vim te dizer que você não está só. E o maior desafio de Moisés é que nenhuma ovelha ficasse no deserto, porque deserto não é um lugar, eu sei que isso vira um jargão, deserto não é lugar de habitação, deserto é um lugar de passagem. Mas é conseguir introduzir na mente das ovelhas, e aí estou usando ovelhas no sentido, incluindo a minha vida e a sua, era colocar na mente deles de que nós vamos passar, nós não vamos ficar, porque o que Deus tem para nós está do outro lado, está por detrás. É uma passagem pelo deserto, mas não é uma habitação nesse deserto. E para quem talvez esteja desconfortável com isso, Moisés já exercia esse papel há muitos anos, então ele conhecia rigorosamente o lugar. Deus está dizendo: eu não perdi o controle de absolutamente nada, nada fugiu do meu controle, pois eu sou o Criador de todas as coisas. O teu bom pastor está no controle de tudo. Pode ir com ele, ele vai estar de mãos dadas contigo, ele vai estar te acompanhando, ele vai estar vendo no momento que você se cansar, no momento que você precisar de refrigério, no momento que você precisar de alimento, no momento que você estiver sem força, ele vai continuar caminhando com você. Ele vai continuar te acudindo, talvez nas horas mais impróprias, ele vai chegar para você. Mas olha o que diz o texto. O texto diz que por detrás
do deserto tem um monte. Como assim, pastor? Agora o senhor pirou. Às vezes você está tão intenso vivendo o teu deserto que você não percebe que tem um monte, um lugar elevado está por detrás do teu deserto. Por detrás de tudo isso que você está vivendo é um monte comum? Não, é um monte de Deus, é Horebe. É um monte capaz de mudar todos os seus conceitos a respeito da sequidão, da trajetória, da passagem por esse deserto que você está vivendo. Tem um pasto lindo por detrás do deserto que você está passando. Tem um lugar maravilhoso, tem um lugar de refrigério por detrás do deserto. Deus vira para ti e diz assim: tem um monte por detrás do teu deserto, por detrás desse lugar que você precisa passar. Aqui eu aprendo que aquilo que está atrás do deserto, olha que coisa, supera as minhas expectativas. Sabe o que Deus diz? Que o que está por detrás do deserto é um segredo. Então eu vim aqui de uma forma branda ministrar para você que Deus tem segredos contigo na terra. Tu está passando por esse deserto, Deus está olhando, está dizendo assim: ela não tem noção do que eu vou fazer, ele não tem noção do que eu vou fazer, ela não tem noção do que eu tenho preparado para eles. Paulo vira a igreja em Corinto e diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu te falar, esse texto, a aplicabilidade dele não é um texto de totalização ou de totalidade para uma vida plena na terra. Não, o Senhor está falando de uma Jerusalém celestial. Mas ele vira e diz assim, ó: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para eles. Ele está falando de um plano futuro, um plano, mas ele está dizendo assim que tudo isso começará aqui. Então aqui é o início, é a eternidade, é o que nos aguarda, algo sem fim na presença dele. É ele quando vira para nós diz assim: o que eu tenho, o que eu vou fazer é muito maior. É o deserto, é o calor do deserto, mas está muito quente, pastor, está muito difícil. Mas é o Senhor na sua criação, como se ele estivesse cantando isso, né? Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. Tudo veio e tudo volta. É quando você entende que o que tem por detrás do deserto. Agora, tem uma coisa: só consegue contemplar o segredo de Deus aquele que suporta o deserto. Então o que o Senhor está falando? Que deserto eu preciso suportar isso. Suporte, porque para muitos aqui Deus está virando e está dizendo assim: está no final. Então suporte, porque aquele que não suportar não vai constatar o segredo que tem por detrás do deserto. Então só irão, se eu melhorar isso, só irão contemplar o segredo de Deus aqueles que suportarem. Quando tu não tiver forças, olha para a ovelha que está do teu lado, para o irmão que está do teu lado e diz: ah, vamos juntos, vamos. Você já viu como é que é um carro de corrida? Você já viu o trabalho de vácuo que eles fazem antes da ultrapassagem? Eles param um atrás do, quer dizer, estão em movimento, mas ele segue o outro antes da ultrapassagem. Porque tem a tendência do veículo que está à frente puxar, sugar o veículo que está atrás.
Então, quando você não estiver sem força, se aproxima de um crente que esteja com força. Aqui, segredo: se você estiver sem força e ficar do lado de um crente que também está sem força, a sua força será reduzida. Se você estiver sem força e parar do lado de um crente murmurador, vai dar errado. Se você estiver sem força e parar do lado de alguém que talvez está te perdendo tempo tratando de assuntos que não lhe são, ou que fogem da sua competência, vai dar ruim. E você já está sem força. Então, pelo amor de Deus, cola do lado de alguém que esteja com força, em nome de Jesus. Você já viu aquelas aves que trabalham, que voam, que seguem numa direção, e aquela que está na dianteira guiando, quando ela se cansa, o que ela faz? Ela devagarzinho vem para a última fileira, e aí uma outra avança e toma a dianteira. Irmãos, não é, ali é um baita do ensinamento de trabalho em equipe. Por quê? Porque não adianta, nós não vamos suportar estar à frente o tempo todo. Aqui, a idade vai chegar, o vigor vai embora. Então, quando isso acontecer conosco, nós vamos voar. Por quê? Porque o mais importante é quando você entende que você precisa chegar no destino. Mas não é quem vence, quem te falou? Eu já te falei que Paulo vê a igreja de uma maneira, o Espírito Santo dá a ele, e Pedro vê de outra. Começa com Pedro, pastor. Pedro vê a igreja como uma grande construção, onde Jesus é a pedra fundamental, a pedra de esquina, o alicerce principal, aquele que vai dar para ver de qualquer ângulo. E nós somos pequenas pedras que compõem essa construção. Por isso ele vai dizer que tu és Pedro, Petros, pequeno fragmento de pedra, e sobre esta pedra, pedra principal, pedra de esquina, pedra angular, edificarei a minha igreja. Quando ele fala tu és Pedro, ele está falando de Pedro, simbolizando a igreja. Quando ele fala de Petra, ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo: olha, eu vou edificar a minha igreja em mim, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando você compreende isso, as coisas fluem, elas acontecem de forma automática, sem forçação de barra. Tu entra aqui, toma posse disso, tu pisa e a porta se abre, queridas. Não tem esse negócio, tu chega, o inferno estremece. Por quê? Porque tu é sal e tu é luz. Então aonde você chega, as coisas se manifestam. Aonde você chega, as coisas, sabe? Por quê? Porque você representa, você é cristão. O que é ser cristão? Um pequeno Cristo na terra. E quando você é essa representação de Cristo, aonde você chega, as coisas fluem, as coisas acontecem. É isso que nos importa em compreender, sabe? É entendermos que tem uma surpresa por detrás desse deserto. Posso repetir essa frase? Ele tem uma surpresa por detrás de tudo isso. O que significa? Quieta a sua alma, pois o que está por detrás do teu deserto é a resposta da tua oração. Deixa eu te dizer, tem um monte. Então se tiver alguém do teu lado aí, vira para ela e diz assim: suporte mais um pouco. Até porque você está sendo conduzido, você não está só. Para de dizer que você está só, que balela, que conversa, que negócio.
Para de dizer que você está se sentindo só, afinal de contas, Ele nunca te abandonou. Para de achar e colocar impossibilidades. Não, você está sendo conduzido. Você não vai ficar perdido, você não vai ficar perdido. Repita comigo assim: diga: o que Deus tem para esses dias é muito mais que vitória. Por quê? Porque vitória é a certeza de uma luta que você enfrentou. Porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Então você enfrentou uma luta, você foi até o final e você venceu. Mérito. Só que o que Deus tem é mais que vitória. É, pastor, é. Repita assim, pergunta assim: pastor, o que Deus tem afinal? Melhor do que a vitória? Presente. Presente é melhor que vitória. Porque vitória, tu lutou, fez por onde? E presente? Presente, Deus olha do alto e diz assim: estou com vontade de presenteá-lo, estou com vontade de abençoá-la, estou com vontade de promover sobre ele, sobre ela, aquilo que de repente ele nem merece, ela nem merece, porque graça é favor imerecido. Por isso o apóstolo Paulo vai virar e vai dizer: sede, pois, meus imitadores. Oh, que responsabilidade! Assim como eu sou de Cristo. Que loucura que ele fala. Ele chama a responsabilidade para ele. Me imitem, porque eu tenho alguém a quem eu imito. Mas como assim, pastor? Porque Paulo chegou ao pleno conhecimento, irmãos, de que estar debaixo da graça é entender que a graça tem o poder de cobrir as nossas imperfeições. Quando você está debaixo da graça, as suas imperfeições são cobertas pela graça. E à medida que elas são cobertas pela graça, aquele que te vê vai ver a presença do Pai, em nome de Jesus. E os defeitos, a graça cobriu. Não é encobrir, tem uma diferença. Encobrir é uma coisa, cobrir é outra. Porque o amor de Deus, Ele não encobre, Ele cobre multidões de pecados. Qual é a diferença, pastor? Te dou. A diferença de cobrir e encobrir é Jesus ali diante daquele público, diante daquelas pessoas querendo apedrejar aquela mulher, porque ela foi pega em adultério. Pela lei mosaica ela tem que ser apedrejada. E se Ele permite que a lei se cumpra, Ele ia ficar mal. Jesus, os teólogos vão dizer que Ele fica numa sinuca de bico, como diz aí fora. E se Ele também diz que não, Ele está indo contra a lei, Ele veio para cumprir a lei. E Jesus vai lá e diz assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que Ele está dizendo? Em outras palavras, eu sei que muitos de vocês, talvez que estejam aqui com essa pedra na mão, talvez já se prostituiu com ela. Então, se ela foi pega em adultério e precisa morrer, cadê o homem? Porque para ter sido pega em adultério tinha que ter um homem, um segundo personagem. Cadê esse segundo personagem? Sumiu. Mas às vezes o segundo personagem estava nas mãos daquele. Aí Jesus vira e diz assim: ó, pode cumprir a lei de Moisés, não há problema nenhum, mas eu só queria dizer uma coisa: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí aqueles homens foram embora. Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Aquela mulher olha e diz: Senhor, foram embora. Aí Ele agora vai cobrir. Mulher, vá, mas não peques mais, porque o amor de Deus cobre, irmãos, multidões de pecados.
E essa é a função da graça na tua vida. Essa é a função da presença de Deus contigo. Vai contigo por onde quer que você for. Caminha contigo. Até nos lugares mais impróprios, o Senhor caminha contigo. Que continua te amando, continua dizendo para você a sua importância, o que você representa. Então Ele vira para nós e diz assim: suporte. Ele está dizendo, porque quando você chegar no lugar que eu tenho para você, aquilo que você não tinha, você vai passar a ter. Aquilo que você não possuía, você vai passar a possuir. Aí agora nós vamos ver Moisés, que chega ao lugar de destino e está tão feliz olhando as suas ovelhas. Sabe aquele momento que o pastor olha e diz assim: poxa, que bom, um milagre aconteceu. O filho foi restaurado, o filho voltou para casa, o casamento Deus restaurou, que bom. Olha como é que ela está feliz, olha como é que ele está feliz, olha como é que Deus trabalhou, olha a alegria no semblante de alguém que conseguiu passar pelo deserto. Olha a alegria de alguém que conseguiu vencer tudo isso. Ele olha, verso de número 2, coloca para a gente, em nome de Jesus. E um anjo agora vai aparecer para ele. Moisés está muito próximo das ovelhas. Me ajuda, Moisés está muito próximo das ovelhas. Repita comigo, diga assim: pastor tem que ter cheiro de ovelha, mas não pode ser ou se tornar uma ovelha. Deus precisa chamar Moisés para o ministério. Moisés está ali muito radiante com tudo que está acontecendo, com tudo que está vivendo. E aí uma árvorezinha começa a pegar fogo. Não tem nada fora do normal aqui por enquanto, porque era muito comum naquelas regiões isso acontecer. Essas árvorezinhas sofrerem um processo de combustão, pegarem fogo. Não tem nada aqui. Só que Moisés percebe que ela arde, porém ela não se consome. Você consegue imaginar o tempo que Deus gasta com Moisés? Porque Moisés está tão envolvido com as ovelhas, está tão envolvido com as coisas, que ele não vai conseguir perceber que aquilo era um sinal de Deus. Às vezes você está tão voltado, está tão, sabe, que você não está percebendo que Deus está te dando um sinal em meio a tudo isso. Que Deus tem um tempo novo. Já estou encerrando essa mensagem. Que Deus tem um tempo novo para você, que Deus tem um momento novo para a tua vida. E Deus vai fazendo com que aquela sarça, Moisés primeiro ele olha, estou conjecturando, ele dá uma desdenhada. Queima, mas quem nunca queimou? Está levando um pouco mais de tempo, mas aquilo já era um sinal de Deus. Já era algo que o Senhor estava trabalhando, estava querendo chamar a atenção de Moisés, estava tentando de alguma maneira chamar a atenção dele. Ele olha, deixa eu voltar a te falar, ele está tão envolvido. O sentimento é bom, mas Deus tinha algo diferente para ele. E aí o texto diz que ele vai se virar para lá. Quando ele se vira para lá, ele agora vai dar as costas para as ovelhas. Pastor, então ele vai dar as costas para as ovelhas? Sim. E vai se virar para lá? Sim. Primeiro, Deus tem ciúme daquilo que é seu.
Segundo, o que Deus precisava mostrar para Moisés ia muito mais além do que o entendimento dele naquele momento, naquele exato momento. Por quê, pastor? Porque das costas para as ovelhas era tudo que Deus queria, e era tudo que as ovelhas precisavam. Por quê, pastor? Porque agora Moisés vai ter um encontro, e aí deixa eu conjecturar mais uma vez, com o Senhor que estava acima de Jetro, aonde a simbolização da ovelha, a representação do bom pastor é dele. Agora ele está virando, e isso aqui é bom para toda a liderança, de uma forma em geral, para nós, para mim, para você, para nós, de que vão existir momentos que você deixa, elas estão no lugar seguro, não se preocupe, elas têm um dono, mas Deus vira para nós e diz assim: agora eu preciso que você se encha de mim, pois quando você está cheio de mim, você pode voltar e cuidar delas. Não se preocupe o que elas vão pensar, porque quando você voltar, você volta tão cheio, tão pleno, tão diferente, que quando você voltar, você tem o que oferecer. Elas vão esquecer desse pequeno período que você ficou distante. Elas vão olhar e o meu Espírito vai se encarregar de supri-las. Moisés, elas estão supridas, tem comida para elas, tem água para elas. Vem você para cá. E quando isso acontece, você vai observar que Moisés vem caminhando, e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou. Deus, e ele do meio da sarça disse: Moisés, Moisés. O que o texto diz? Ele responde dizendo: eis-me aqui. É isso. Aí Deus vira para ele e diz assim: não vem para cá não. Isso aqui também mexe com a gente, porque como pode alguém que quer chamar a minha atenção, e quando consegue chamar a minha atenção, me detém? Estou terminando aqui. Deixa eu repetir isso de novo. Como pode alguém que chama a minha atenção, e agora que conseguiu chamar a minha atenção, me retém, me impede? Eu sou impedido por ele. Parece que a palavra que ele fala é tão poderosa que eu tento andar e não consigo. Eu tento dar um passo à frente e não posso, porque ele disse: não te chegues para cá, não venha. E ele continua dizendo: faz o seguinte, Moisés, tira. Mas como assim, Senhor? Tira as sandálias dos pés, desata essas sandálias desse couro que compõe essa sandália que você está nos pés. Moisés, estou conjecturando, olha para trás e percebe que as ovelhas não estão entendendo nada. Ele olha para o Senhor mais uma vez, e o Senhor vira e diz: tira. Moisés olha para trás e meio que querendo se defender, estou conjecturando, por favor, é como se ele dissesse para as ovelhas: por que ele faz isso comigo? Por que ele faz isso? Como assim? Olha as minhas vestes, são vestes de pastor.
As ovelhas olham para Moisés e é como se elas dissessem assim: são vestes de pastor. Tu vem nos pastoreando durante todo esse tempo. É como se Deus olhasse do alto e dissesse para Moisés: Moisés, as suas vestes são vestes de pastor, de fato. As ovelhas têm razão, você tem razão. Só que eu estou vendo aquilo que está encoberto. Elas não têm o poder de ver o que está encoberto, mas eu, Senhor, tenho. E o que está encoberto te impossibilita de pisar numa terra tão santa, num lugar tão desejado por muitos. Porque se você pisar aqui de qualquer maneira, eu não vou conseguir fazer contigo o que eu preciso. Eu não vou poder te dar o ministério que eu tenho contigo. Então, por detrás dessa roupa de pastor, por detrás dessa figura de crente que você carrega, por detrás de tudo isso, desse título que te envolve, tira, porque eu sei o porquê estou dizendo tira, porque você pode enganar, encobrir, você pode viver encobrindo as coisas, mas eu sou o Deus que te vejo como realmente você é. E eu sei que nos seus pés, os seus pés estão calçados como as sandálias do Egito. Você carrega consigo coisas do Egito, e eu não posso trabalhar na sua vida enquanto você carrega coisas do Egito, porque eu quero que você seja o libertador do meu povo do Egito. Como eu vou te fazer libertador se você carrega consigo algumas... Escuta o que Deus vai falar comigo e contigo essa noite. Ele está dizendo que eu te conheço, e algumas coisas não têm acontecido na sua vida porque você tem carregado algumas coisas do Egito. Não adianta, você vai ter que dar um basta, você vai ter que dar um fim, você vai ter que excluir da sua vida em definitivo, porque senão você não vai conseguir viver tudo aquilo que Deus tem para você. Você não vai conseguir ter na tua vida um ministério novo, um tempo novo, um momento novo. E Deus tem segredos contigo, mas enquanto você não tirar... Mas aquele que me deu ordem não poderia ele mesmo tirar? Poderia. Mas por que ele não vai tirar? Porque foi você que calçou. Então tira você. Tira você. As sandálias do Egito. Porque a terra que você pisa é santa, e o que você carrega do Egito está te atrapalhando. Vocês têm orado, vocês têm buscado, vocês têm me servido, vocês têm dado o melhor de vocês, vocês têm, o pastor marca, vocês vêm, o pastor faz 12 horas, vocês estão, o pastor faz uma conferência de 3 dias, vocês estão, mas você precisa tirar aquilo que te torna insubordinado. Você não obedece, você precisa, para que eu possa fazer na sua vida o que eu preciso, você vai precisar tirar isso, tirar. Descalce, calçou, descalce. Qual é o meu acalento? É Deus dizendo que tem coisas, tem tesouros, tem palavras, tem um chamado, tem um ministério, tem depois que você tirar, tem tudo isso. E antes você continua cuidando de ovelhas, vão brincar de igreja.
E antes, vamos continuar brincando. Você vem ao culto, legal, tá tudo muito bem, tá tudo tem que tirar, não tem jeito. Mas eu tenho dificuldade de perdoar, tem que perdoar, não tem jeito. Mas eu tenho que fazer, não tem jeito. Mas eu minto, tenho que parar de mentir, não tem jeito. Mas eu engano, tenho que parar de enganar, não tem jeito. Mas eu me prostro, tenho que parar, não tem jeito. Quer viver? Tem que parar, tem que tirar. Não espere que o Espírito vá. Mas eu creio que um dia o Espírito Santo vai vir. Ele não vai fazer, ele não vai. Se te faz mal, arranque-o. Não tem jeito. Se é um cheiro que te lembre, não use-o, não procure-o. Se é uma música que te traz lembranças, não faça parte, não escute. Se é um lugar, não passe por lá. Cheio, o Espírito Santo está dizendo: dá a volta, dá a volta, dá a volta. Não vá, não passe, não tente a você mesmo. Se é um telefonema, não ligue. Se é uma mensagem, não passe, bloqueia. Isso aí é sim, não, é a vida do crente. Se tirar, eu te mostro. Se não tirar, não pisa. Se tirar, tem intimidade. Se não tirar, vai viver dessa forma que você está vivendo. E para ter o que eu preciso te dar, tem que tirar. Então suporte e tire. Suporte mais um pouco e tire aquilo que está te separando do Senhor. Ele vira: não pisa não, Moisés, não pisa não, não pisa não, pisa não. Tira primeiro. Tira primeiro. Não. Alguns vão dizer que na sandália de Moisés tinha um brasão do Egito. As vestes encobriam, sabe, irmãos? Mas Deus está olhando o que está por detrás daquilo que foi encoberto. Ele está dizendo: eu quero fazer, o Espírito aqui não veio para apontar ninguém, não veio aqui para envergonhar ninguém, veio só para nos mostrar que Ele nos ama. Pois Ele corrige a todos quanto ama. E se você está sendo corrigido, é porque Ele te ama. Mas para isso, para ouvir de Deus, tem que tirar. Põe na área para a gente. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Terra santa. Santo. Santo. Foi o que o pastor Eduardo falou aqui. Você acha que ele tem a autoestima baixa? Para que Isaías, lá no capítulo 6, a partir do seu versículo de número 3, os serafins necessitem voar e dizer: Santo, Santo, Santo. Você acha que você possui um Deus com autoestima? Não, eu preciso ouvir dos meus, porque senão eu me sinto, hoje estou meio depressivo, eu preciso ouvir de alguém. Não tem não, irmãos. Os serafins aqui, eles estão voando e dizendo uns aos outros. É o Senhor aqui, um vira para o outro e diz: santo. Aí o santo, porque aquele que é santo, é santo. Não precisa de ouvir aquilo que ele é. E você vai ver que é um dos atributos, e talvez consideravelmente o atributo mais importante: santo. Santo. Vamos tentar? Eu falo santo aqui, eu vou apontar para aqui, vocês dizem santo. Aí eu aponto para aqui, vocês dizem santo. Aí eu aponto para aqui, vocês dizem, vamos lá, eu digo santo.
nos virando para Ele e declarando isso. Não é alguém com uma autoestima baixa, mas é alguém dizendo: Moisés, se tu tirar as sandálias dos teus pés, com esse brasão do Egito, se tu entender tudo isso, eu abro as portas, eu promovo, eu faço, eu gero intimidade. Você vai entrar, você vai sair, você vai ter força, você vai vir, e eu vou cuidar de tudo, pois eu sou o Senhor da sua vida, o teu Deus. Então Deus hoje vira para a gente e diz que você precisa tirar, não tem tira. Hoje Deus está usando-me para nós, não é só para mim mesmo, mas para nós, dizendo: Alexandre, tira. Está virando para você, está chamando você pelo teu nome, dizendo: tira. Ei, não quer. Ele está dizendo assim: eu não quero mais, repita comigo, não quero mais me relacionar com o exterior. Melhora, diga assim: eu não quero mais me relacionar com as vestes. Diga assim: Ele, o Pai, está dizendo que não quer mais se relacionar com as vestes. Aí toca em você, com as vestes. Quando você tira, irmãos, Ele vem. Suporte o deserto. Suporte. Pois o que vale na sua vida é o que está por detrás do deserto. E o que está por detrás do deserto é um monte chamado Horebe no mundo espiritual para a tua vida. Então seja guiado, aprenda a ser guiado, aprenda a ir, aprenda a vir, aprenda a parar, aprenda a prosseguir, vai, não para, não murmura, não reclama, não perde tempo, não. Hoje Deus vira e diz assim: não é uma noite profética de vitória, é uma noite profética de presente. Quero eu agradar os meus nessa terra, quero eu dar um sorriso. Sabe por quê, irmãos? Porque depois que você vence uma batalha, o sorriso é natural. Você venceu. Então é muito comum. Você quer ver isso? Quer ver? Depois que o Mar Vermelho se fecha, aí tem o cântico, não é isso? Aí tem os louvores que são entoados por Miriam. Só depois. Aí fizeram até Miriam dançou. Não é isso? Tem cântico, cara. Só que Miriam não é o exemplo que eu quero que você siga hoje. Não. Porque isso é natural. O mar se fechou, os egípcios morreram, bababá, aquela coisa toda. Israel não tinha um armamento. Repita comigo: Israel não tinha um armamento. Aí no dia seguinte, depois que o Mar Vermelho se fecha, eles vão olhar no leito do Mar Vermelho as armas mais sofisticadas dos egípcios boiando. Olha Deus te dando aquilo que você nem construiu. Olha Deus fazendo por você aquilo que você nem imaginou na tua vida. Olha Deus te dando as armas mais sofisticadas. Por quê? Porque boiou. Está aqui o Senhor. Agora pega aí. E o pior, já tinha um povo inimigo tramando contra o povo de Israel, tá? Povo hebreu. Já tinha um povo inimigo dizendo: nós vamos pegar, vamos destruir. Aí Deus foi lá e armou o povo, porque o povo não sabia que enfrentaria uma guerra mais à frente. Assim é Deus na tua vida. Agora, presente, querida, presente, querido, presente vem nos momentos que você já reparou que quem quer presentear alguém vai procurar alguém próximo de você para dizer assim: quanto que o pastor calça? 42 no sapato. E o terno do pastor? Não, terno eu não quero não, irmãos. Pode dar, você quer dar? Não sei. Pode ir lá que depois eu troco, não tem problema não. Eu vou lá e escolho. Traz a notinha, não tem problema não. Eu vou lá e troco. Em nome de Jesus. É isso. Presente. O principal objetivo é agradar teu coração.
é o que Deus quer te dar hoje. Presente. Então faz assim com a mãozinha para me terminar, enquanto os trabalhadores estão se preparando aqui para o ofertório. Faz assim com a mãozinha em forma de receber. Deus está te presenteando hoje. Escuta, porque isso é profético, em nome de Jesus. Deus está te presenteando hoje, em nome de Jesus. Você entendeu? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?